Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui mais uma vez e quero dizer para os irmãos, estivemos aqui hoje na parte da manhã, e eu quero declarar como foi bom poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Como foi bom poder estarmos aqui cultuando ao Senhor juntos. Como foi bom poder estar louvando ao Senhor juntos. Como foi bom poder estar aqui nesse tempo com os irmãos. Nós estivemos aqui hoje de manhã, nós estivemos aqui agora, estamos aqui agora. Eu não sei quando que vai surgir outro convite. Eu acho que agora é só em 2025. Os irmãos já vão estar enjoados de poder me ouvir. E para nós é sempre um prazer poder aceitar o convite nessa igreja. A gente sempre vem aqui de uma forma muito feliz, de um modo muito alegre. Nós sempre estamos aqui, aceitamos o convite de uma forma bastante especial, porque essa igreja, ela está carinhosamente em nossos corações. Uma alegria muito grande. Hoje de manhã eu vim com Rebeca. Rebeca é minha filha de número 1, Rebeca, faz assim, Rebeca. Isso, hoje de manhã eu vim só com ela, mas hoje eu vim escoltado, Eu vim escoltado aí com a Ana Márcia, minha esposa, Sofia, no filho de número 2, Rebeca 18 anos, Sofia 13, e eu vim com mamãe, então não posso falar muito besteira não, se eu falar besteira, mamãe me bate, então ela briga comigo depois. Então nós viemos aqui e viemos de uma forma muito feliz, com o coração aberto, para poder adorar Deus aqui neste lugar. E assim como foi na parte da manhã, se nós parássemos por aqui, a certeza que nós temos é de que Deus falou profundamente ao meu e ao seu coração. O que nós precisamos fazer, e assim damos sequência àquilo que nós ouvimos hoje pela manhã, é não se acostumar e não se habituar a poder estar na presença de Deus. Todas as vezes que você se encontra na presença do Senhor, na casa do Senhor, grandes coisas acontecem. Você é renovado, você é restaurado. Na presença do Senhor tudo pode acontecer. Então nós precisamos nos sentirmos privilegiados em poder estar aqui na casa do Senhor. Não é apenas mais um domingo, é um domingo onde nós nos encontramos com o nosso Deus. É um domingo que nós nos encontramos com o nosso Criador. É um domingo onde Deus irá falar de uma forma comunitária aos nossos corações. Direcionamento quanto igreja. Então nós não podemos habituar. Nós precisamos chegar na casa do Senhor com o coração completamente aberto para poder servir. E assim como o Júlio falou aqui, servir ao Senhor com alegria. Viemos aqui à casa do Senhor para poder ofertar. E Deus é tão grandioso, maravilhoso, misericordioso, é que nós é que somos cheios. Nós entregamos, mas nós recebemos mais de Deus. E aquilo que temos recebido mais do Senhor vai além do que eu e do que você merece. Vai além do nosso merecimento. E olha o que Deus tem feito no meu e no seu coração. Olha quantas coisas Deus tem operado. Olha quantas coisas Deus tem agido. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Como se fosse aí a parte 2. Como eu e você, como cristãos, devemos viver. Como eu e você, como cristãos, devemos andar nos caminhos do Senhor. Qual tem que ser o meu procedimento? Qual tem que ser o seu procedimento? Nós vimos hoje aqui como viviam os convertidos. E aí você percebeu como viviam esses convertidos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Agora qual é o meu papel? Qual é o seu papel? De podermos continuar trilhando esse caminho. Agora, não mais num relacionamento somente horizontal com o seu irmão, mas dentro de um relacionamento agora verticalizado, você e Deus. Qual é o seu procedimento? Meu procedimento, o nosso procedimento. De que forma nós devemos caminhar? De que forma nós devemos agir? E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor comigo. Em Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 17. Ele traz a narrativa dos 10 leprosos. E você conhece essa história, eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece essa história. Lucas capítulo 17,
a partir do verso de número 11. Nós iremos fazer a leitura até o verso de número 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Amém? Amém. Ou misericórdia? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então nos diz assim, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E me disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Amém? Esse texto é conhecido. Quantos aqui conhecem esse texto? Opa, louvado seja Deus. Esse texto é bastante conhecido no nosso meio, mas ele traz a seguinte narrativa. Nós temos aqui um grupo de 10 leprosos. Esse grupo de 10 leprosos, eles tinham uma doença. Hoje nós conhecemos a lepra como hanseníase. Mas imagina você, há um tempo atrás, dentro de uma medicina completamente primitiva, mediante a um cenário completamente caótico, no que diz respeito aos remédios medicinais. Imagina você que muitas coisas foram descobertas, até mesmo pouco tempo se tratando de medicina. Imagina você naquela época. Nós temos um grupo de 10 pessoas que viviam completamente à margem da sociedade. Pessoas que estavam privados dos seus contatos sociais, familiares, que tinham por uma obrigação a estar vivendo dentro de um distanciamento. Fique imaginando comigo como que se passava, o que poderia se passar na mente e no coração daquelas pessoas que estavam com tal doença. Pessoas essas que eram privados de um abraço caloroso de uma esposa, de um abraço fraternal de uma filha, de um filho. Pessoas que viviam em quarentena, em isolamento profundo, até que ficasse curado. E é interessante que nós precisamos ter uma ideia de que até pouco tempo atrás, nós estávamos vivendo diante de um isolamento social. Quando a Covid se instaurou de forma mundial, nós ficamos malucos, sem saber inclusive como nós iríamos proceder. Uma doença completamente desconhecida nossa. Uma doença que a gente não sabia como proceder, como pegava, o que fazer. Nós jamais poderíamos imaginar que nós ficaríamos isolados, com as igrejas de porta fechada, nós mantendo e tendo que manter um distanciamento social, onde os cultos restavam apenas a ser transmitidos de forma online. Imagina você, dentro de um culto, ter que usar máscara. Jamais passou pela minha cabeça, jamais passou pela sua cabeça, viver tal distanciamento. Esses homens, eles se distanciavam, e eram obrigados a ficar em um distanciamento, por conta da contaminação. A lei dizia isso, como se não bastasse as feridas, como se não bastassem as chagas espalhadas pelo seu corpo. O distanciamento social também produzia feridas e chagas na alma. Nós não sabíamos, ou não sabemos, quanto tempo era necessário para que eles pudessem ficar curados, mas levava um tempo. Não era algo tão simples assim. Como se não bastasse tudo isso, todos os preconceitos que tinham e que haviam na época sobre essa doença. Se você for voltar um pouquinho, a lepra também era tratado como algo pecaminoso, como uma repreensão, ou como resultado de pecados obscuros dentro da vida do ser humano.
Então nós podemos ter uma ideia da dimensão e de todo o sofrimento que aqueles homens estavam vivendo, que aqueles homens estavam passando. As chagas e as feridas espalhadas pelo corpo, as chagas e as feridas espalhadas pela sua alma, por conta das dores, por conta do distanciamento. E se não bastasse tudo isso, os preconceitos, até mesmo os preconceitos por conta da falta de entendimento sobre o assunto. Para que os irmãos possam ter uma ideia, a primeira pessoa a falecer de Covid aqui em Campos era membro da nossa igreja. Era um jovem da minha idade, que era um caminhoneiro, que foi e veio de São Paulo e pegou. Ele entrou no hospital como pneumonia, entrou sorrindo e bem, mas aí infelizmente ele não voltou mais. E para que os irmãos possam ter ideia, como se não bastasse o falecimento daquele jovem, que era membro da nossa igreja e era meu amigo particular e pessoal desde a infância, como se não bastasse o sofrimento ainda foi após morte, porque pessoas, por conta de não ter entendimento sobre o assunto, evitavam inclusive de passar na calçada da casa dele. Eles eram privados de poder comprar mantimentos em supermercados. Quando a esposa dele, 15 dias depois, foi comprar mantimento no supermercado, estava lá o nome dela espalhado e estampado, o nome e a foto, nos jornais da época, no que diz respeito aos jornais das internets da vida. Preconceitos. Eles tinham que entrar em contato com pessoas para que pudessem escrever aquilo que eles precisavam, para que pessoas pudessem fazer a compra e deixar no portão da sua casa. Fotos e mais fotos eram tiradas da casa deles. E isso trazia dor e sofrimento àquela família. E eu trouxe isso só para que você possa ter a ideia de que a falta de entendimento sobre o assunto leva a umas situações preconceituosas. E era justamente isso que eles estavam. E olha que nós estamos falando de um período pós-moderno, aí chamado por muitos aí, no século XXI, um período pós-moderno, baseado em tanto entendimento assim que nós temos mediante as redes sociais que possuímos. A velocidade do entendimento hoje está na palma de nossas mãos. Agora imagina tudo isso lá atrás. Bom, um povo, um grupo de pessoas completamente isolados. De repente eles olham e veem em Jesus a possibilidade de poder ser efetivada a cura. Vê em Jesus alguém que pode curar, alguém que pode restaurar, alguém que pode reverter todo aquele cenário, toda aquela dor. Alguém que pode agora limpar não somente o coração, a alma, mas também limpar fisicamente, para que eles possam ter de volta a vida digna, e assim ser inserido novamente dentro da sociedade. Eles então, ao verem Jesus, começam a clamar: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Irmãos, aqui é um brado de clamor, aqui é um brado é um grito da alma, é o grito do coração, ao ver e a enxergar em Jesus a possibilidade de poder ser curado. E eles não poderiam passar essa possibilidade, não poderiam deixar isso passar diante dos seus olhos, de longe. E aí eu fico imaginando o grito encoando do seu coração, distante, para que Jesus, aonde ele estivesse, pudesse ouvir de uma forma nítida e clara o som desse clamor: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E aí é interessante, Jesus ouve e Jesus responde. E aí ele diz, ao vê-los, versículo 14, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Alguém que era cometido dessa doença tinha uma lei para isso. Ao ser pego com essa doença, tinha que ficar em quarentena, distante de tudo e de todos, por conta da contaminação. Mas aquele que pudesse se achar curado tinha que ir à presença do sacerdote, para que o sacerdote pudesse analisar. É uma espécie de Anvisa da época.
O sacerdote tinha que analisar por completo, para poder avaliar se aquele indivíduo tinha condições para poder voltar a ter a sua vida novamente dentro da sociedade. Mas é interessante que o que nos espanta é que o costume era apresentar ao sacerdote, mas era só feito isso quando se achasse curado, para que pudesse chegar até o sumo sacerdote. Mas a palavra de Jesus e a ordenança de Jesus é: vai até os sacerdotes. E isso nos chama bastante atenção, irmãos, que indo eles ainda estavam com chagas, feridas. Como que eles iriam até a presença do sacerdote ainda com feridas espalhadas pelo seu corpo, com chagas espalhadas pelo seu corpo? Mas sob a palavra de Cristo, sob a ordenança do Senhor, eles vão indo até a presença do sacerdote. Eles não são curados para poder ir, eles vão indo e vão do jeito que eles estão. Foram do jeito que eles estavam, com as feridas, com as dores, com as manchas espalhadas pelo corpo. Mas sob a palavra de Cristo, eles vão, são obedientes, do jeito que eles estavam. Interessante é que sob essa palavra de Cristo, ao ir pelo caminho, eles foram ficando curados. E eu fico imaginando o que passava, o que perpassava na vida daqueles homens, que ao ser pegos com essa doença, e sob a palavra de Cristo, e eles tinham a consciência de que Cristo poderia curá-los em qualquer momento, em qualquer circunstância. Talvez poderia passar na sua mente, na sua cabeça, que Cristo poderia ordenar que aquela doença pudesse ir embora e rapidamente eles pudessem ficar completamente limpos, para que aí sim eles pudessem chegar até aos sacerdotes. Para o espanto, Cristo dá a ordenança para que eles pudessem ir. Percebam que Cristo não diz: está curado, vão até, apresente-se aos sacerdotes. E o texto diz que indo eles ficaram curados. Aqui eu quero destacar um ponto muito interessante, que faz parte da nossa caminhada, um ponto que faz parte da nossa trajetória, e que você vai precisar trabalhar, aprimorar dentro do seu relacionamento com Deus, que é fé. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, nos diz o que sobre fé? Prova das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Agora volte para lá, para os 10 leprosos. Imagina, sob a palavra de Cristo, eles vão. Não estavam curados, mas sob a palavra de Cristo, eles vão até a presença do sacerdote. E indo eles foram ficando curados. Na minha trajetória e na sua trajetória, nós precisamos exercitar a fé. Por que isso? Porque nós não lidamos com aquilo que nós vemos, com os olhos físicos e carnais. Nós lidamos com o espiritual. E por ter a certeza de que nós lidamos com o espiritual, grandes coisas ele pode acontecer em nosso meio, porque nós não estamos aqui para poder servir a qualquer Deus, a qualquer pessoa. Muito pelo contrário, nós servimos a um Deus inigualável, soberano, que se assenta no alto e sublime trono, que não existe comparações a Ele. Não tem alguém que Ele possa comparar. Somente o nosso Deus está assentado no mais alto lugar. Pensando nisso, quando nós olhamos o Salmo 121, o que o salmista nos diz é: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem, ou de onde me virá o socorro? Sim ou não? E aí ele diz o quê? Ele pergunta e ele responde: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Olha só que interessante. Se ele parasse por aí, estava tudo bem. O meu socorro, ele vem do Senhor. Maravilha, está tudo bem. Mas preste atenção numa coisa: como em todas as épocas e como nos dias atuais,
sempre teve vários deuses, sempre possuía vários deuses que eram cultuados, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Mar, isso, aquilo outro, sempre existiu isso. Se o salmista parasse por aí, o meu socorro vem do Senhor, está de bom tamanho, mas ele continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor que... Opa, aí já tem uma coisa diferenciada. O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso coloca o nosso Deus num patamar de soberania, porque nenhum outro ser é o Criador, como o meu e o seu Deus. Nenhum outro ser criou os céus e a terra como o nosso Deus. As pessoas podem levantar postes ídolos, as pessoas podem levantar novos deuses, mas somente o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Isso coloca o nosso Deus no status de soberania, aonde Ele é incomparável, inigualável, aonde não tem comparações, não tem o que medir. É por isso que quando Ele se apresenta a Moisés, Ele diz, eu sou o que sou. Sem comparações. Quando nós nos ajuntamos para poder servir ao Senhor, nós trabalhamos com a nossa fé. Porque nós trabalhamos dentro de uma espiritualidade que eu e você não podemos abrir mão. Tem um cântico antigo que diz assim: não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Gente, não me deixe sozinho não, senão parecer que eu tenho muita idade. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre. Nós não trabalhamos, mas não somos guiados por vista. Aqueles homens deram um passo de fé. Mas eu quero chamar uma atenção para os irmãos, para que os irmãos possam entender que agora que nós somos salvos, precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, como nós vimos hoje de manhã, na comunhão e no partir do pão. Precisamos trabalhar a nossa fé, mas eu não posso ficar somente nisso. Você vai perceber no decorrer da palavra que vida com Deus não me remete apenas a um relacionamento de fé, mas vida com Deus nos remete a um relacionamento também de gratidão. A fé, a gratidão e a perseverança, elas precisam caminhar de forma juntas. Não são itens separados, não são apenas um acessório na vida do crente. Precisa ser o meu estilo de vida e o seu estilo de vida. A fé, a perseverança, a comunhão, a unidade e a gratidão precisam estar latentes no meu coração e no seu coração, porque senão nós ficamos cristãos capenga, defeituosos. Tenho fé. E qual é o problema de eu ter fé, sem que a gratidão possa caminhar junto? Você vai ser tentado a somente pedir. A gratidão, ela precisa estar em nossa vida constantemente. Quando nós olhamos aqui, o grupo era de 10 pessoas. Você vai perceber que apenas quantas pessoas vieram para poder agradecer? Uma. Se você fizer um cálculo matemático, você vai perceber que 10% apenas veio para poder agradecer. As outras 9 pessoas foram questionadas, inclusive quem voltou foi questionado por Jesus. Cadê os 9? Não eram 10? Somente ele voltou para agradecer. E um detalhe muito importante: quem volta para agradecer era um estrangeiro, era um samaritano. Aonde esse samaritano, como se não bastasse o preconceito mediante a lepra que ele possuía, ele já sofria preconceito por ser estrangeiro, por não ser um judeu genuíno. Samaria tinha um problema de miscigenação da raça, eram pessoas mistas. É por isso que, não sei se acho que foi de manhã ou agora à noite, que a gente leu João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. Aonde que se deve adorar? É lá ou aqui? Eles por si só já tinham preconceito por eles serem uma raça misturada, uma raça mista. Aquele homem, mesmo tendo esse tipo de preconceito por ser samaritano e por ser estrangeiro,
possuía lepra. E pasmem, foi o único que voltou para poder se prostrar diante de Jesus. Foi o único que se colocou diante do Pai. Foi o único que se colocou diante de Cristo para poder agradecer por aquilo que ele tinha vivido e pela cura ter chegado até ele. E aí eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite. O que a gratidão faz com o meu e o seu coração? O que a gratidão faz com a minha vida? O que a gratidão faz com a sua vida? Por que eu não posso apenas ter fé? Por que a gratidão precisa estar latente no meu e no seu coração? Em primeiro lugar, a gratidão me faz voltar ao início, aonde tudo começou. Percebam que aquele homem, ele recebe uma palavra de Jesus: vai até o sacerdote. Ele não precisou chegar até o sacerdote para poder perceber que ele já estava curado. E no caminho ele volta. Volta aonde? Volta do início. Início de quê? Da ordem de Cristo Jesus. A gratidão nos faz voltar ao início. A ingratidão produz amnésia, esquecimento. Ao longo da sua vida, eu acho que algumas pessoas já foram ingratas com vocês. E parece que essas pessoas que foram ingratas sofreram amnésia mediante aquilo que você fez. Sim ou não? Esqueceram. Já deve ter acontecido situações assim com vocês, que vocês não esperavam tal reação de alguém por ter feito tanta coisa, e parece que tanta coisa que você fez não surtiu efeito ou foi deletado da vida, por alguns instantes ou até mesmo para sempre. Mas a gratidão não. A gratidão me faz me colocar exatamente no lugar do início, como eu estava quando Cristo veio até mim. Como eu estava. Aquele homem, ao ver-se curado, ele volta para poder agradecer, porque ele tinha na cabeça de forma muito clara como estava a sua vida mediante aquele cenário leproso. Mas agora ele se via curado. Eu quero dizer para você que a gratidão nos faz enxergar o passado, para que eu e você possamos ter a total ciência como nós estávamos quando Deus nos encontrou. E a Bíblia, ela vai trazer vários relatos, mostrando para mim e para você, e não permitindo que a gente venha se esquecer disso. Por exemplo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Como nós estávamos quando Cristo nos encontrou? Morto. Não tínhamos vida. Morto não tem vontade. Morto não tem coração batendo. Morto não tem ar pulsando nos pulmões. Morto não tem sinal vital. Morto não tem nada. Como nós estávamos? Irmãos, dentro da nossa caminhada cristã, agora que nós somos resgatados por Cristo Jesus, nós jamais poderemos esquecer o que Cristo fez por mim e por você. Lembra que nós abrimos o culto dizendo: não podemos nos habituar com aquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Fomos curados, fomos restaurados, e em nós não há nenhum tipo de merecimento por conta disso. Tudo que Ele fez é por meio da graça, e hoje nós somos livres. Isso não pode ser esquecido por mim e por você. Pode se passar 2, 3, 4, 10, uma década, 90, 100 anos, você não pode esquecer o dia que Cristo te restaurou. Quem éramos nós e quem somos hoje? É a gratidão. A gratidão é como se fosse o retrovisor do seu carro. Você tem um para-brisa imenso na sua frente, te mostrando o direcionamento, a fé, a palavra te conduzindo. Mas você precisa olhar pelo retrovisor para saber da onde você veio e onde você está. Não pode ser diferente. Isso tem que gerar gratidão. Olha o que Cristo fez. Obrigado. E é interessante, muito obrigado. E é muito interessante quando nós olhamos para todo o sofrimento de Cristo Jesus.
na cruz do Calvário. A forma com que Jesus vem para poder resgatar a minha vida e a sua vida, derramando sobre nós a cura, a restauração. Jesus vem para poder morrer pelos meus e pelos seus pecados, para poder se entregar naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Você não pode se esquecer disso. O Evangelho não é sobre você, não é sobre mim. O Evangelho é sobre Jesus. Preste atenção. Aquele momento, você lembra da história? Jesus é preso. Pilatos, ele tem uma ideia. E qual era a ideia? Apresentar Jesus ao povo. Juntamente com quem? Barrabás. Tinha Jesus, um ladrão. Jesus tinha feito algum mal? Não. Mas e o ladrão? Era um malfeitor. Não era um malfeitor? Ele estava ali para poder pagar os seus erros. Presta atenção numa coisa. O malfeitor já estava destinado à morte, e morte de cruz. Lembra disso ou não? Já estava destinado, mas Pilatos, ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Vamos deixar para o povo decidir. E para espanto de alguns ou não, ele leva para o povo. E qual é a decisão do povo? Crucifica quem? E solta quem? Barrabás. Mas o cenário estava todo montado para que Barrabás pudesse ir para a cruz do Calvário. A cruz estava confeccionada para Barrabás. Só que 3 dias depois era o quê? A Páscoa. E a lei dizia que não poderia ficar ninguém pendurado no madeiro no dia da Páscoa. Só que agora a cruz que era destinada a Barrabás vai ser entregue a quem? A Jesus. Irmão, se você for parar para pensar, não tinha tempo mais de poder confeccionar uma cruz para Jesus. Não tinha tempo mais para poder fazer e confeccionar uma cruz com as medidas e os moldes de Jesus. E aí ele carrega uma cruz que era destinada a quem? A Barrabás. É por isso que você vê nos filmes aí, eles são transmitidos que tem que chegar o braço, tem que chegar. Só que aquela cruz, ela também não tinha as medidas de Barrabás. Aquela cruz, ela tinha as minhas medidas e as suas medidas, porque aquela cruz era minha e sua. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos. Nós não podemos esquecer o que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Não pode haver comodismo na nossa vida. Eu não posso esquecer. Isso tem que fazer com que eu e você possamos viver em novidade de vida. Acordar de manhã e lembrar, olha, obrigado, Senhor, por mais um dia e por ter restaurado a minha vida, sem nenhum tipo de merecimento, mas somente por meio da graça. E por amor, Jesus então se entrega no meu e no seu lugar. A gratidão te faz voltar no início de tudo. Aonde você estava quando Cristo te restaurou? Aonde você estava quando Cristo te salvou? Não perca isso. Jamais. Gratidão. Por onde você for, você tem que levar. E você vai ver os benefícios de ter uma vida grata a Deus. São muitos. Por exemplo, só para que a gente possa encurtar, são muitos. Mas não há murmuração para um coração que é grato. Há um dos benefícios da gratidão. Uma pessoa que é grata não fica murmurando. Uma pessoa que é grata não sai reclamando. Uma pessoa que é grata não sai amaldiçoando. Uma pessoa que é grata não sai blasfemando. Uma pessoa que é grata, ela é feliz. Uma pessoa que é grata, ela está sempre sorrindo. Uma pessoa que é grata não tem tempo ruim.
Uma pessoa que é grata transpira alegria. Esses são alguns benefícios da gratidão. E ela tem que estar latente no meu e no seu coração. Por onde nós formos, por onde nós andarmos, aonde nós estivermos. Temos que ser gratos a Deus. Ser gratidão também me faz lembrar do processo, do caminho. Quando eu sou grato a Deus, aquele homem, ele foi curado no caminho. A gratidão me faz enxergar o processo. Olha o processo de Deus, irmãos, na sua trajetória. Olha o processo de Deus na sua história de vida. Se nós parássemos aqui agora e dessemos uma pausa nesse culto, vamos conversar um pouquinho. E nós conversássemos agora, vamos fazer uma grande reunião aqui, uma confraternização, e nós vamos falar, né, o que tem acontecido no nosso meio. Contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Nós vamos ter aqui jovens, nós vamos ter aqui anciãos, pessoas aí com 50, 60, 70 anos, 20 anos, 30 anos, cada um com a sua história, cada um com o seu relacionamento, dentro de um processo. Sabe qual é o resultado disso? Nós vamos chegar num resultado final. E esse resultado final vai nos mostrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse resultado final irá nos mostrar que seria impossível chegar no dia de hoje se Deus não tivesse conduzindo a nossa história. Seja nos tempos alegres ou tristes, seja nas alegrias ou na tristeza, mas em todo momento, em toda circunstância. E é por isso que a Bíblia vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento de dor e tristeza, você vai não saber o que está passando, mas depois você vai conseguir entender nitidamente o que Deus fez. E nesse cenário, nessa situação, você vai perceber e vai falar assim: eu jamais imaginei que eu pudesse passar por tal situação. E Deus me deu força para que eu pudesse chegar até o dia de hoje. É o processo. E dentro desse processo, nós vamos observar algumas coisas. Deus, ele age por meio dos milagres espantosos, onde todo olho verá, onde todo olho enxerga, onde todo mundo vai ver. Mas Deus também operou nos detalhes da nossa vida. Deus, ele pode agir nas macros e nas micros coisas. Muitas vezes nós só temos a tendência de achar que é a mão de Deus quando é um milagre, algo milagroso, aonde nenhum ser humano poderia fazer. Mas Deus também age nos detalhes. Por exemplo, a vida é o maior dos milagres que a gente pode ter. Olha o processo. Mais uma vez eu volto. Passamos por um período pandêmico. Quantas pessoas, todo mundo aqui conhece alguém que perdeu alguém no período da pandemia? Sim ou não? Sim. Todo mundo. Você passou, você está aqui, está na igreja. E estar na igreja e fazer parte, membro da Presbiteriana Central, é motivo de agradecimento. É motivo de louvor. É motivo de adoração. Estar vivo é motivo de agradecimento. Tem ar nos seus pulmões aí, seu coração está batendo no teu peito, tem que agradecer a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, mas muitas pessoas que queriam estar no seu lugar. Muitas vezes você está aí achando que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem propósito, mas tem muitas pessoas que queriam ter a vida que você tem. Eu quero dizer que nós precisamos ter um coração gratos e agradecidos para que nós possamos enxergar os detalhes da ação de Deus sobre as nossas vidas. Você tem uma casa, você tem uma igreja, você tem um teto, você tem um trabalho, você tem um sustento, e Deus tem cuidado do seu povo de uma forma sobrenatural e natural também. Eu não posso passar sem agradecer e ser grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, porque Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. Conte-me as bênçãos e dizem quantas são já recebidas da divina mão do Senhor. Tem feito. Deus tem operado. Somos tendenciosos a achar que a grama do vizinho é mais verde, que Deus opera na vida de fulano, ciclano e beltrano, mas na vida não. Não, querido, Ele opera na sua vida também, e é por isso que você está aqui. Todo mundo
mundo tem algo para falar da ação de Deus sobre a sua vida. Todo mundo tem algo para poder compartilhar sobre aquilo que Cristo fez, sobre o que Ele está fazendo. Irmãos, nós não podemos nos acanhar, nós temos que anunciar aquilo que Cristo está fazendo. Eu não posso apenas compartilhar os problemas, as negativas, as brigas, as picuinhas. Eu não posso apenas anunciar o que está acontecendo, de coisas ruins, como é a tendência nossa que circula por aí. Eu preciso falar o que Cristo fez. E o que você tem falado sobre o que Cristo fez? O que você tem anunciado sobre o que Cristo está fazendo neste lugar? Quero dizer para você, irmãos, que um dos maiores empecilhos para poder fazer alguém chegar até Cristo somos nós mesmos. Nós somos os maiores empecilhos. Muito se fala sobre Satanás. Satanás quer tirar da igreja, Satanás quer isso, Satanás quer aquilo. Não. Um dos grandes papéis de Satanás dentro da nossa atualidade é fazer com que você fique na igreja de forma infrutífera. É fazer com que você fique na igreja estéril. Porque uma igreja infrutífera não é igreja. Uma igreja estéril não é igreja. Se não produz fruto, tem que arrancar. Não pode ficar nessa situação. E eu não estou falando isso de forma pessoal, não. Eu estou falando isso no âmbito geral, daquilo que nós temos visto dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, por exemplo. Para que você possa ter ideia, no primeiro ano de seminário eu fiz uma pesquisa. E meu primeiro ano de seminário foi aqui, nas instalações da igreja. Meu primeiro ano de seminário a gente fez uma pesquisa. Deu para a gente uma pesquisa. E na época, olha, já vai há alguns anos, na época a gente tinha que fazer uma pesquisa, saber quantas igrejas evangélicas nós tínhamos em Campos, no que diz respeito à denominação. Não podia contar Presbiteriana, Batista, Assembleia e nem Universal. E nem Metodista, as igrejas clássicas que a gente conhece. Naquele ano, alguns anos atrás, a gente contou e tinha 333 igrejas, denominações diferentes, que saíam de outras denominações, que saíam dessas denominações. 333 denominações diferentes. Eu acho que esse número multiplicou. Você concorda comigo? Em cada esquina que você vai, você vê uma igreja. E aí, baseado numa cidade que a gente deve ter aí mais ou menos 800 mil habitantes, né, para mais ou para menos, não sou expert em cálculo, né, não sou expert em não trabalho no Datafolha, nessas coisas assim, mas mais ou menos 800 mil habitantes é o que a gente calcula, e pela quantidade de igreja que a gente tem, era para nós termos uma cidade um pouco melhor. Era para termos um estado um pouco melhor. Era para termos um país que hoje, muitas pessoas inclusive já estão falando e rotulando um país evangélico. Era para termos um país melhor. Se nós todos resolvêssemos contar o que Cristo fez. Ter um coração grato para lembrar de todo esse processo. O processo muitas vezes ele é doloroso. O processo de abandonar o pecado. O processo de ficar limpo, de ficar curado, muitas vezes dói. Mas essas escamas, elas precisam sair, elas saem. E ao ficar limpo, eu tenho por necessidade de compartilhar, porque existem muitas pessoas leprosas na alma que precisam receber a cura, assim como eu e você, nós recebemos. Tem muitas pessoas que precisam ser curadas também. Tem muitas pessoas que precisam ser curadas na alma. Tem muitas pessoas que precisam ser curadas psicologicamente. Tem muitas pessoas que um dia estiveram aqui e saíram feridos por conta daqui, que precisam ser tratados. Nós como igreja, nós precisamos anunciar e falar. Irmãos, eu não posso, você não pode, nós não podemos acanhar mediante a um cenário caótico que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 28, nós temos uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Hoje em dia, qual é a nossa questão como igreja?
Olha só como é que é: ide por todo mundo e pregai. Hoje em dia nós viemos para a igreja e ficamos orando para Deus enviar pessoas. Mas qual é a ordem? É ir. Nós oramos para poder e ficamos: Deus manda, Deus manda, Deus manda, Deus manda, Deus manda, Deus manda, mas o papel é eu ir. Ué, olha aquele texto que diz assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão. Quando a igreja estava lá na célula da casa do seu Franco, eu dei uma palavra sobre isso. As portas do inferno não prevalecerão contra. A ideia que a gente tem é que você vai ficar, o inferno vai vir, e você vai ficar aqui orando, resistindo, e o inferno vai te atacar, te atacar, te atacar, te atacar, vai te bater, 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 e você não vai cair, vai permanecer firme até o fim, e ele vai ter que parar, porque você vai permanecer firme até o fim, e vai resistir até o final. As portas do inferno não vai prevalecer, quem vai prevalecer é você. Muitas vezes essa ideia que a gente tem, mas esse não é o sentido do texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você vai perceber que porta não é objeto de ataque, porta é um objeto de defesa. Acontece isso na sua casa, quando você vai dormir, você vai ver mais de 3 vezes se você fechou a porta direito? Ou não? É só na minha que acontece isso. Lá quando a esposa fala assim: ó, fecha a porta, eu vou lá fora e fechei. Aí meia hora depois que eu vou dormir, eu vou lá e vejo se eu fechei a porta de novo. É um objeto de defesa. Eu fecho a porta para que o bandido não entre, para que o ladrão não possa entrar. Então quando você vê na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno que ataca você, é você que ataca o inferno, pelo poder que há em Cristo Jesus. Ou seja, não é o inferno que avança sobre a sua vida, é você que avança sobre o inferno. Eu não posso me acanhar, eu tenho que partir. É uma ordenança: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu preciso compartilhar, porque o papel da conversão não é meu e seu. Nós precisamos apontar aqui e mostrar que aqui há bálsamo em Gileade. Pessoas lá fora. Você conhece alguém que tem problema, está com problema? Sim ou não? Você conhece alguém que está com ferida na alma? Sim ou não? Você conhece alguém que está machucado, ferido, está passando por dificuldade? E é aqui que você tem que apontar: ó, lá há bálsamo em Gileade. Tem olheiro lá. Tem pão da vida lá. Lá é a casa do pão. Lá é o lugar da cura. Lá é o lugar da restauração. Se você crê que Deus tem falado aqui, por que você não traz pessoas para poder ouvir a palavra do Senhor? Se você crê que aqui é o lugar onde Deus age, por que você não convida? Por que eu não convido? Por que nós não convidamos? Nós precisamos anunciar o que a gente tem feito aqui neste lugar, porque nós não somos agentes secretos. Nós não somos pessoas que estão reunidas em caverna. Muito pelo contrário. Nós somos igreja. E ainda temos portas abertas. E ainda temos totais condições de poder ir e vir. Nós não podemos nos acomodar com tal situação. Uma vez eu fui participar de um congresso. E o congresso era de missões. E tinha um chinês. Chinês. Bichinho esmirradinho assim. Pequenininho. Aí, o tema do congresso era perseguição na China. E ele veio para poder falar sobre missões. E ele começa dizendo assim, ó, olha só como é que ele começa. O que você pensaria? E aí, todo mundo lá nesse congresso, intercedendo, tal, aquela coisa toda, pá, aquela coisa. E aí, de repente, ele põe o microfone, falando daquele jeitinho dele. De repente, ele fala assim, ó, eu vim de lá. Não sei quantas horas, falou lá o tempo, não me lembro mais, mas levou um tempo para chegar aqui. Para chegar aqui com um único propósito: pedir, pelo amor de Deus, pare de orar para que a perseguição da China acabe. Pare de orar. E eu venho em nome de Jesus. Pare de orar para que a perseguição da China venha a acabar, porque nós não queremos que acabe. O que você pensaria na situação dela? O que você imaginaria? Aí ele conclui, dizendo, sabe o quê? Porque se a perseguição da China acabar, nós vamos ficar acomodados igual vocês estão aqui no Brasil. Lá nós temos visto sinais, milagres, prodígios, coisas que vocês jamais imaginariam que está acontecendo lá.
se a perseguição acabar, nós vamos ficar acomodados igual vocês. A gente não quer isso. E ele começou a pregar. E aí eu falei assim, agora desarmou. E agora? O que eu vou fazer com isso? E ele começou a pregar. Nós estamos, irmãos, caindo num comodismo espiritual gigante, ao passo que nós somos chamados para poder viver em novidade de vida. Momento único. A sua igreja, preste atenção no que eu vou falar, a sua igreja, a Presbiteriana do Brasil, ainda é uma das mais respeitadas em nosso meio, no que diz respeito à doutrina e palavra de ensino. Agora, quando parte para os nossos estudos, você vai perceber que agora é algo interno, né? A nossa escola dominical é uma das menos frequentadas. Soa contraditório. Eu não posso achar que está tudo bem. Eu preciso avançar em fé, com gratidão. Porque Deus tem nos dado o privilégio de poder servi-lo. Eu não posso esquecer isso. Ser grato é perceber que eu estou limpo. Aquele homem não precisou estar na frente do sacerdote para poder entender que ele já havia se curado. Ele não bateu lá no sacerdote e voltou à presença de Jesus. Quando ele percebeu que ele foi curado, ele imediatamente volta até Cristo Jesus. Olha o que Cristo fez. Ser grato é entender que eu e você nós não somos merecedores. Ser grato é ser sabedor de que nós temos recebido da graça e da misericórdia do nosso Deus. Ser grato é olhar para mim e ver que eu estou limpo por conta de Cristo. Ser grato é entender que eu sou em Cristo Jesus justificado. Sem Cristo Jesus eu não tenho justiça, eu não sou justificado. Ser grato é entender que o que temos recebido da parte de Deus é por meio de graça, é por meio de misericórdia. Nós compartilhamos hoje na classe de manhã. O que é graça? Favor e merecido. Vamos traduzir isso melhor? Favor e merecido. O que é isso? O que eu não mereço, Deus me dá. Isso é graça do Senhor. Favor e merecido. Eu não mereço, Deus me dá. Você merece o céu? Não. Mas por meio de Jesus Cristo, Deus te dá o céu. Isso é graça. Graça de Deus. Favor e merecido. E misericórdia. Misericórdia é ao contrário. O que eu mereço, Deus não me dá. Aí tem misericórdia. Eu merecia o inferno por ser pecador. Deus não me dá o inferno por conta de Jesus Cristo. Amém. E aí eu começo a perceber que eu só estou aqui na igreja, e você só está aqui na igreja porque nós temos recebido graça, misericórdia do nosso Deus, que nós não somos merecedores. Isso precisa estar latente no meu coração e no seu coração. É perceber que eu só estou aqui no púlpito porque Deus tem sido gracioso para comigo e com você. Olha quantos dons, olha quantos talentos você tem. Olha quantos dons e quantos talentos você possui. Olha o que Deus tem feito. Olha como Deus tem agido. Olha como Deus tem operado na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, sem que nós pudéssemos ser merecedores. E Deus fez. E Deus faz. E Deus opera. Ser grato é perceber que eu me encontro limpo diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Ah, se não fosse o amor de Deus por nós. Ah, se não fosse a graça de Deus por nós. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus por nós. Ah, se não fosse Jesus Cristo por nós. Aonde estaríamos nós? Aonde estaríamos nós? Por isso, nós falamos hoje de manhã, e o Júlio falou hoje aqui, ao chegarmos aqui, precisamos vir com o coração para ofertar, para
para poder servir. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. E a comunhão é sobre nós. O que você tem compartilhado? O que você tem falado? Como está o teu coração? Para nós fecharmos, um coração grato produz salvação. Todos os 9 conseguiram de Jesus a cura que eles tanto almejavam. Mas que teve um coração grato, prostrou-se, louvou a Deus e foi salvo. O coração grato, ele produz salvação, porque ele entende o que Cristo fez. É por isso que você vê muitas pessoas que, ao vir à igreja, à casa do Senhor, mediante algum problema, querem alcançar a cura, frequentam incansavelmente a igreja, e quando tudo se restabelece, some, como se nada tivesse acontecido, e aí desaparece. Assim como os 9 que nós vemos aqui, nós não temos mais nenhum paradeiro, nenhum rastro desses 9 que aqui estavam. Eles simplesmente desapareceram, foram embora. Tem muitas pessoas que vêm apenas para poder alcançar os benefícios, de poder receber de Jesus. Mas nós que somos cristãos, nós que somos servos, não. O maior benefício que eu e você podemos receber, já recebemos, que foi por meio de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que dentro da igreja, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É por isso que dentro da trajetória de Jesus, sempre teve a grande multidão. Sempre por onde Jesus passou, sempre aonde ele esteve, sempre teve localizado ali a grande multidão apertava, a grande multidão o comprimia, mas ela queria sempre ver aquilo que ele poderia fazer e aquilo que ele poderia realizar. Mas se você for olhar a trajetória de Jesus, quanto mais perto Jesus estava da cruz do Calvário, menor era o número de pessoas que estavam com ele. Quanto mais perto Jesus se aproximava da cruz, menor era o número de pessoas que ali estavam. A grande multidão foi se dissolvendo. Quanto mais perto Jesus estava da cruz, a multidão ia se dispersando. E no final, foi a mesma multidão que gritou: crucificam, crucificam. Eu quero dizer para você que é estreito, é apertado o caminho na porta. O céu não é dentro de uma popularidade, mas é para aqueles que têm relacionamento e um coração grato mediante aquilo que Deus fez. Por isso muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aqui não é sobre cura, bens materiais. O relacionamento meu e seu com Deus é sobre salvação, é sobre vida eterna. É onde nós devemos nos preocupar, é onde nós devemos conduzir. E precisamos conduzir pessoas até a presença do Senhor, porque aquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida não pode ser ocultado, tem que ser anunciado, tem que ser falado e tem que ser compartilhado. Você é um milagre. A sua presença aqui é um milagre. A minha presença aqui é um milagre. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que anunciar isso. Deus quer usar você para proclamar essa verdade. Os anjos, eles não podem falar sobre isso. Poderiam. A pessoa, de repente, um anjo Gabriel, Miguel, com as suas asas, espada fumegante, anunciando Jesus. Mas eles não receberam perdão. Eles não receberam graça. Eles não receberam misericórdia. Os anjos que pecaram e se rebelaram e foram amaldiçoados. Sem perdão. Eu e você não. Eu e você recebemos perdão, graça e misericórdia de Deus. Então ninguém melhor do que eu e você para poder anunciar. Ninguém melhor do que eu e você para poder falar. Nós temos experimentado isso de Deus todos os dias.
Porque eu e você somos pecadores, somos ofensivos, ofendemos a Deus a todo instante. Mas o Senhor dia a dia se renova sobre a minha vida e a sua vida, misericórdia. Portanto, eu e você temos que anunciar, temos que falar, não podemos nos calar. Que Deus nos abençoe como igreja, abençoe a minha vida, abençoe a sua vida. Nós não estamos à procura de crescimento numérico. O papel meu e seu é anunciar o que Cristo fez, o que Cristo faz. Então vamos anunciar em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche os teus olhos. Eu não sei qual é o motivo que te impulsionou a estar na igreja hoje, mas eu sei que Deus falou ao teu coração. Eu não sei como você tem vivido, o que você tem falado, eu não sei como tem sido o modo operante da sua vida, eu não sei quais são os problemas que você tem passado, mas eu quero dizer para você que em todo esse cenário Deus sempre esteve com você. Seja deserto, seja vale, seja lugar de solidão, Deus sempre esteve presente na sua trajetória. Aliás, não existe um único lugar onde Deus não possa estar. Toda a terra está cheia da sua glória. E nessa noite, Deus te trouxe aqui para que você possa jamais esquecer o que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu trabalho. Ele te trouxe aqui para que você pudesse se lembrar do dia que Ele te chamou, para que você possa renovar a sua aliança com Ele, e para que você possa voltar diferente como você aqui chegou. Ele quer te usar como ferramenta do trabalho dele, mediante aos dons que Ele derramou sobre a sua vida, mediante aos talentos que Ele derramou sobre você. Talvez eu esteja falando com pessoas que um dia já cantaram, um dia já pregaram, um dia já tocaram, e que hoje não tem feito mais. Talvez eu esteja falando para você, um dia foi ativo na igreja, um dia evangelizou, um dia trabalhou, mas que hoje não tem feito mais. Alguém que se envolveu na obra, alguém que se entregava na obra, mas por questões A, B, C e D, não tem feito mais. Talvez eu esteja falando com alguém que não quer se envolver, mas nessa noite você percebeu que Cristo quer usar a sua vida, que você tem um coração grato, porque Ele quer usar você. Ele quer usar você para poder transformar a sua igreja. Ele quer usar você para que possa haver crescimento na sua igreja. Ele quer usar você para a expansão da glória dele aqui neste lugar. E quando nós falamos de ser usado por Deus, não tem a ver com idade. Ele usa quem Ele quer. Jovem, adolescente, crianças, idoso. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele tinha mais ou menos 80 anos de idade. Nós conhecemos a história de Moisés. Ele quer usar você. Coloque a sua vida diante dele, em nome de Jesus.
pertence a Ele nessa hora. Ele quer trabalhar em você e através de você, para que o nome dele possa ser glorificado. Alguém aqui nessa noite quer que a gente faça uma oração nesse sentido? A igreja de olho fechado, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a tua trajetória. Deus te abençoe. Deus quer usar o seu conhecimento, Deus quer usar o seu dom, Deus quer usar o seu talento, Deus quer usar o seu carisma, Deus quer usar a sua vida. Deus te abençoe. Deus quer usar, Deus te abençoe, Deus quer usar você para que possa transformar, para que possa mudar a realidade da sua casa, a realidade do teu trabalho, a realidade da sua igreja, para que o Evangelho possa ser expandido e para que o nome de Deus em tudo possa ser glorificado. E é através de você, é através de mim, é através de nós, é através da igreja do Senhor que a expansão do reino acontece. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acostumar com isso e achar que é mais um domingo, que é mais uma reunião, que é mais um culto. Não, o Senhor está presente aqui neste lugar. O Deus do Salmo 121 que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que se encontra aqui neste lugar. Jesus que curou aqueles leprosos é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. Nós cantamos inclusive essa canção, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Não deixe para amanhã, é hoje, é você. Deus quer usar você na sua célula, Deus quer usar você nas reuniões caseiras, Deus quer usar você na sua igreja, nas sociedades internas. Não se acostume com isso, mas trabalhe, e você vai ver grandes coisas de Deus acontecendo aqui, na sua vida, por onde você for e aonde você colocar a planta dos pés. Se for possível, a todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero orar com você aqui na frente. Se for possível, venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Se não for possível, pode ficar aí quietinho, mas se for possível, venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. A todos aqueles que levantaram as suas mãos, eu quero orar com você nessa hora em nome do Senhor Jesus. Vem. Em nome de Jesus. Amém. Mas alguém quer vir aqui à frente? Ainda há tempo. Vamos colocar em pé como igreja do Senhor. Eu me coloco junto dos meus irmãos. Porque eu também preciso ser colocado nas mãos do Senhor. Essa palavra, irmãos, antes de chegar ao seu coração, chegou no meu coração como uma dinamite, como uma bomba. Não encare o dia de hoje como mais um dia, mas encare o dia de hoje como um diferencial de águas na sua vida. Não encare a segunda-feira como mais uma segunda-feira, mas uma segunda-feira diferente, renovada, transformada, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui em tua presença para colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe o que nós temos enfrentado, o que nós temos passado. O Senhor sabe como está a nossa vida. O Senhor sabe como está a nossa trajetória. O Senhor sabe o que nós temos feito. O Senhor sabe que muitas vezes a nossa vida se encontra pelo avesso. O Senhor sabe que muitas vezes a nossa vida se encontra de mal a pior, de cabeça para baixo. Muitos enfrentamentos e conflitos, seja eles externos e internos, que nós temos enfrentado. Mas o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos entregar a nossa vida diante do Senhor. Veja os meus irmãos com os seus problemas particulares, as suas dificuldades particulares e peculiares. Queremos pedir o teu Espírito que trabalhe na vida de cada um, desde o alto da cabeça
cabeça, a planta dos pés, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja amor, para que haja entrega, para que haja instrumentalidade. Use, meus irmãos, atue, opere e trabalhe na vida deles como ferramenta do teu trabalho. Que sejam boca do Senhor, que sejam instrumentos do Senhor. Derrame sabedoria, entendimento, conhecimento para anunciar ousadia, intrepidez e autoridade para poder falar das suas maravilhas. Deus, nós somos igreja, nos colocamos nas tuas mãos para que possamos alcançar povos não alcançados. E muitos desses povos estão dentro da nossa própria casa, na nossa vizinhança, dentro dos nossos bairros. Entregamos tudo em tuas mãos e opere tanto o seu querer quanto o seu realizar. Que as células dessa igreja possam ser verdadeiras multiplicadores da tua bênção, orgânicas. Que essas células vivas possam reproduzir a 30, a 60, a 100 por 1, para que no devido tempo possa colher os seus frutos, e assim o seu reino venha a crescer neste lugar. Obrigado pelo privilégio de poder estar nesse lugar. Sou grato ao Senhor por ter me trazido aqui. Abençoe os meus irmãos, o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, para que essa igreja possa avançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui.